Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Ridelson Tavares, professor de ciências. Estamos aqui para mais uma aula, tá certo? Vamos estudar hoje sobre os avanços científicos e tecnológicos a partir das teorias atômicas. Antes de mais nada, eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal, que a semana passada eu fiz um curso com o professor Clécio e conheci muita gente boa e muita gente do país todo que estão ligados até mesmo assistindo as minhas aulas. Isso mesmo, através da internet. Você que está aí através da internet assistindo aí o Educa PE, não perca. O pessoal de São Paulo, como por exemplo, mandar um abraço para o meu querido Eliezer Filho, que está lá em São Paulo, lá em Araras, assistindo a minha aula, que vai passar todas as informações para a sobrinha dele querida, a sobrinha dele lindona, que já está aí pronta para aprender mais um pouquinho sobre ciências. Também mandar um abraço para o amigo Bruno Souza, de Santa Cruz da Baixa Verde, interior de Pernambuco, para James, do Piauí, para Alisson Porto, João Pessoa, Paulo Caldeirão, que é do Amazonas, Paulo Giordano, também do Amazonas, amigo que eu conheci a semana passada, e pessoas que são maravilhosas. Mandar um abraço especial também para o pessoal da minha escola, a professora Edileuza maravilhosa lá, sempre assistindo, sempre passando para os alunos, professora Marinalva, professora Lúcia, professores que estão lá todos colaborando com a gente, sempre trabalhando com os alunos, tá certo? Mandar um abraço também para a dona Marinha, que não perde uma aula e passa todas as informações para a filha dela, Lúcia de Fátima, tá bom? Então vamos iniciar a aula de hoje. Vem comigo. Para começar, vamos ver essa reflexão aí. A vida não é fácil para nenhum de nós, mas e daí? Nós devemos ter persistências e, acima de tudo, confiança em nós mesmos. Devemos acreditar que somos talentosos em alguma coisa e que essa coisa, a qualquer custo, deve ser alcançada. Marie Curie. Quem foi Marie Curie? Marie Curie, a gente vai ver a importância dela para a radioatividade. Foi uma mulher à frente do seu tempo e que fez grandes descobertas e aperfeiçoou muito o raio-x. Todas as radiografias que a gente conhece hoje em dia foi através dos conhecimentos de vários cientistas, vários estudiosos. E Marie Curie foi uma mulher que ultrapassou seu tempo, que foi guerreira e que mesmo naquele período em que apenas a maioria dos processos eram estudados por homens, ela conseguiu desbravar e se destacar nesse estudo aí da radiologia dos raios-x, tá certo? Então, isso aí, não deixe de você acreditar nos seus sonhos e lute, e acredite, estude e vá atrás que você consegue. Temos a foto aí de Marie Curie, tá certo? Em que, no caso, ela batizou o elemento polônio, que é radioativo, através de quê? Porque ela veio da Polônia. Então, em homenagem à cidade, ao país natal dela, ela batizou o elemento encontrado, que é o polônio, um elemento radioativo. Então, o átomo, ele sempre foi um grande mistério que as pessoas tiveram, os cientistas tiveram curiosidades em descobrir, em estudar, certo? Então, houve uma evolução. O processo do átomo que conhecemos hoje em dia, ele passou desde o início simples até hoje, todas as informações que encontramos e sabemos ele. Então, cada vez mais que vai sendo feito novos estudos, sempre vai se evoluindo, sempre vai sendo adicionado novas informações, certo? Então, antigamente, através de Demócrito, a ideia de que o átomo ele era a menor parte da matéria. Ou seja, se você pegasse qualquer matéria e dividisse eles em pequenos pedaços, ia chegar um momento em que você chegaria num pequeniníssimo pedacinho que não poderia mais se dividir. Então, aquilo ali era o átomo, que era a ideia primitiva, era uma ideia mais simples, mas muito importante da descoberta. Durante muito tempo, quase 220 anos, essa teoria ela durou, persistiu, certo? Então a matéria, ela tinha um limite de você diminuir ela até você encontrar aquela pequena parte, uma bolinha maciça, em que não poderia mais ser dividida. Isso era a ideia de átomos. E que essas partículas eram muito pequenas e que elas se juntavam e formavam outras substâncias, certo? Então, os primeiros estudiosos, como Demócrito, tinham essa ideia. Tinha uma esferazinha maciça e pequena, que não se dividiria mais. Você não conseguia mais dividir. Mas antes disso, acreditava-se que, através de Aristóteles, que tudo que se existia na natureza
todo, o nosso corpo, todas as matérias, os vegetais, as plantas, as rochas, elas eram formadas por quais elementos? Que elementos são esses? Ar, fogo, terra e água. Então, Aristóteles ele acreditava que tudo que existia na natureza ele tinha partes desses elementos. Alguns mais do que um outro, por exemplo, alguns com mais porcentagem de ar, outros com mais fogo, terra e outros com água. Então, o que diferenciava uma substância de outra seria justamente a composição desses elementos. Mas todos esses elementos faziam parte do que se existe hoje. Tudo que existe no universo era formado basicamente por esses elementos químicos que você vê aí. Elementos químicos não. Esses três elementos fundamentais. A terra, o ar, o fogo e a água. Certo? E isso durou durante 20 séculos. Então vamos lá para a teoria de Dalton. Depois daquela teoria que a gente viu que o elemento ele era maciço, uma bolinha, veio Dalton. E esse Dalton ele conseguiu dar uma ideia melhor. Então Dalton ele pegou as ideias de Demócrito e ele conseguiu acrescentar mais estudos sobre isso. Que os átomos eles eram esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Ou seja, que não se consegue se destruir o átomo. Ele era indestrutível. Apesar que continua aquela ideia de que é a menor parte da matéria, certo? E que os elementos diferentes, ele possuem massas diferentes. Aí já veio uma evolução. Massa é como se a gente tivesse assim, como fosse pesar, fosse medir em uma balança. E que cada elemento químico tem uma massa diferente. Ou seja, o que diferenciava o hidrogênio do oxigênio seria apenas a massa. Hoje em dia a gente sabe que não é só isso, certo? Mas a ideia de Dalton, que era uma ideia mais primitiva, uma ideia para a época, já era uma grande evolução. Por quê? Já teve a noção de um peso do átomo, certo? Da massa do átomo. Já foi um acréscimo aí de informação. E que os átomos eles se constituíam, se formavam, dependendo da sua organização, ele ia formar novas substâncias, certo? Mas mesmo assim, com essa ideia de massa, essa ideia de Dalton, não se conseguiu explicar por que os átomos, algumas espécies, eles são radioativos. Já se tinha essa noção de que já existiam átomos radioativos. E também porque alguns átomos têm a eletricidade, alguns conseguiam transmitir através da eletricidade, através dos raios. Por quê? Mas não conseguia. Ele não tinha a noção disso aí, que só com o tempo que foi se encontrando essas informações. Com isso, veio a ideia de Thomson, certo? O modelo do pudim de passa. Por que essa ideia do pudim de passa? Todo mundo tem a ideia, vamos imaginar até mesmo, de um pudim normal. E que seria, para Thomson, seria o quê? Seria uma espécie de uma massa, uma bolinha, em que nela estava inserida, que tinha a carga positiva e estava inserida as cargas negativas nesse pudim. É como se você pegasse um pudim e colocasse, vamos pensar assim, ou passas ou ameixa em cima desse pudim. E que aquelas passas ou ameixas seriam as cargas negativas, tá certo? Então elas seriam as cargas negativas. Então você imagine o pudim, a parte cremosa do pudim seria uma massa positiva. E que ao redor daquele pudim você colocaria as massas, as passas ou então as ameixas que seriam as cargas negativas, encrostadas nessa massa positiva. E que a carga total desse átomo seria zero, seria um átomo neutro. O átomo de Thomson foi derrubado só em 1908 através de Ernest Rutherford, certo? Que a gente vai ver mais na frente. Antes de Thomson, veio alguns conhecimentos já através de Huntington e através de Henry Becquerel, que eles foram os primeiros a estudarem a radioatividade. Então, através do conhecimento de radioatividade, foi que se percebeu, começou a noção, mas Thomson disse que o átomo é neutro? Como é que o átomo é neutro se está emitindo radioatividade? Se um átomo é neutro, ele não vai emitir radioatividade e nem vai também transportar eletricidade. Houve essa pergunta, por quê? Não tinha ainda como responder. Então, através dos estudos de Huntington e através de Becquerel, foi que conseguiu, através disso aí, eles ficaram com essa pergunta na cabeça. Como é que se o átomo é neutro e ele vai ter radioatividade? Não é isso? Então veio
através de mais conhecimentos da radioatividade, como Marie Curie, é um casal, Marie Curie, e através do seu esposo Pierre Curie, foi que se descobriu ainda mais os elementos químicos e essa dúvida ainda perdurou, certo? Através desses conhecimentos deles, foi que conseguiu ainda mais evoluir o modelo atômico. Esse casal Curie, eles perceberam que alguns átomos, como o polônio e o rádio, por isso que veio o nome radioatividade. O polônio, como eu falei, Marie Curie colocou em homenagem ao país de origem. E o polônio, desculpe, o rádio veio através do nome a radioatividade, que é a emissão dessas partículas aí. E eles descobriram que tem dois tipos de partículas, que é a alfa, que é positiva, e a beta, que é negativa. Então, através desse conhecimento, então foi que eles perceberam, eles descobriram que o átomo ele não era neutro. Então, alguma coisa aí estava faltando no modelo anterior, que era o de Thomson, certo? Porque Thomson dizia que o átomo era neutro, era um pudim de massa positiva com incrustados cargas negativas. Então, Ernest Rutherford, ele fez um experimento, que era justamente ou para comprovar que estava certo o modelo de Thomson, ou então que era para renegar aquele modelo e ver o que estava faltando. Como foi que ele percebeu isso aí? Como é que ele poderia descobrir isso aí? Por que ele estava com essa pergunta na cabeça? Rutherford, ele pegou o seguinte, ele pegou o polônio, que é o elemento radioativo, e colocou dentro de uma cabinezinha, uma caixinha de chumbo, com apenas um pequeno orifício. Aí no desenho você está vendo aumentado, mas era um pequeno orifício e que deixava passar apenas um raio dessa radioatividade, que iria passar por um outro filtro também com apenas um pequeno orifício para filtrar ainda mais essas partículas, que no caso a partícula alfa, que é uma partícula positiva. E nessa partícula, depois dessa filtragem, que é apenas um raio fininho, ela iria atravessar uma folha de ouro bem fina. E por trás dessa folha de ouro teria um filme, um filme fotográfico. Por quê? Porque na hora em que passasse esse pequeno feixe de luz, esse pequeno feixe radioativo, que ela iria ultrapassar aquela película de ouro, ela ia se expandir, iria mostrar o comportamento dela impresso naquela folha, naquele filme de fotografia. Então, através daquele filme, ele iria conseguir perceber como é que se comportariam as partículas alfa. Certo? Então, se a ideia de Thomson tivesse certa, os raios passariam retos. Eles passariam sem praticamente nenhuma interferência. Por quê? Porque o átomo ele é neutro. A partícula alfa é positiva, então ela iria passar através daquele orifício, ele passaria praticamente sem desvio. Certo? Mas o que foi que ocorreu? Através das impressões nessa folha fotográfica, ele percebeu que algumas partículas realmente passavam reta, mas outras eram desviadas, praticamente com um desvio de 90 graus. Então ele percebeu o seguinte, o que é que imaginou? O que foi que Rutherford acrescentou no modelo de Thomson? Ele percebeu que realmente o núcleo do átomo é positivo, mas que era uma massa maior, em que essas partículas alfas, ao atingirem aquele núcleo, ela iria sofrer desvio. Por quê? Baseado naquela ideia. Então lembraste que cargas positivo com positiva se repelem, negativo com negativo se repelem, ou seja, cargas iguais se repelem. Já cargas diferentes, uma positiva com negativa, se atraem. Então o que acontece? Ele percebeu que esses feixezinhos, eles eram desviados. Por quê? O alfa, ele já tinha certeza que era uma carga positiva. Se ele passava no núcleo e o núcleo era positivo, ele era ricocheteado, ou seja, ele era desviado, sofreu esse desvio. Era repelido pelo núcleo. Por quê? O núcleo ele era positivo. Se esse feixe não passar, significava o quê? Que os elétrons eles iriam apenas, a carga maior, um exemplo, iria pegar aquele feixe e não deixava passar. Mas não era o que ocorreu. Então veio a ideia. O que foi que ele percebeu? Que o núcleo do átomo ele tinha uma massa grande, uma massa positiva. E que ao redor desse núcleo é que estariam as cargas negativas. Certo? Então, houve esse desvio porque o feixe de alfa radioativo ele era desviado por também ter carga positiva. E o núcleo, a maior parte dele, ter carga positiva.
certo? Então aí está o desenho que ele viu, que a maioria das cargas na esfera rosinha você percebe que ela conseguiu passar. Mas já na branquinha, que é uma outra figura, você já percebe que houve desvio, certo? Então o que se explica é isso aí. O núcleo do átomo ele é uma massa concentrada em que ela está desviando porque estava concentrado a maior parte da carga positiva. Certo? Vamos continuar, certo? Então, o núcleo do átomo, ele, como eu falei para vocês, a partícula alfa, ela era desviada porque ela batia de frente com o núcleo do átomo do ouro, que é aquela películazinha que estava ocorrendo. Então, as cargas positivas ele chamou de prótons. E a carga negativa, que são os que ficam ao redor do núcleo, que a gente vai ver mais na frente, ele chamou de elétrons, que fica justamente numa região chamada de eletrosfera. No núcleo ficam os prótons. Prótons, P de carga positiva. Elétrons, ele fica ao redor do núcleo e ele vai ter uma carga negativa. Surgiu assim a teoria nuclear. Mas houve um problema que Rutherford pensou. Como é que ele sabe, por exemplo, se ele concentrou toda a massa do átomo praticamente no núcleo e é positivo, como é que eles estariam junto com essa carga positiva? Não é isso? Então, como? Então foi uma dúvida que ele não conseguiu explicar isso aí. Como é que ele conseguiria concentrar toda a carga positiva junta, sem que houvesse eles se repelissem? Se os prótons eles não iriam se afastar. Para isso teria que existir alguma coisa, alguma força que os mantivessem juntos. Certo? E a outra teoria deles, eles não conseguiam explicar. Por exemplo, você imagine um núcleo positivo e os elétrons girando ao redor desse núcleo negativo. Ia chegar um momento, vamos pensar da seguinte forma grosseira, que aquele elétron ele iria o quê? Cansar de contornar aquele núcleo e seria atraído. Porque o núcleo positivo com o elétron negativo, ele sendo atraído, ele iria o quê? Ocorrer uma atração. Então o que é que iria ocorrer? Iria destruir o núcleo do átomo. Esse elétron iria colidir, ele iria se aproximar muito do núcleo e iria acabar com o átomo. E isso não existe, isso não ocorre. Aí Rutherford ele não conseguiu explicar isso aí. Porque ia chegar um momento que o elétron iria se cansar, vamos pensar dessa forma grosseira, ele iria se cansar e iria colidir com o núcleo. Porque o elétron é negativo e o núcleo é positivo, então eles iriam se atrair, certo? Outra coisa que ele até conseguiu explicar, o elétron, quando ele tem alguma camada em que ele se aproxima, ele emite luz, que é uma chamada de fóton. Entendeu? Entenderam? Então, quando ele sai de uma camada mais externa para uma camada mais interna, ele libera energia. Então, essa energia ele libera através de luz. Para que ele passe de uma camada mais interna para uma externa, ele vai ter que ganhar energia. É o contrário. Mas aí, quando ele volta, ele libera energia. Aí veio já o modelo de Bohr. Bohr, ele conseguiu explicar por que é que os elétrons eles conseguem girar ao redor do núcleo e não perdem energia, eles não se cansam de girar. Por quê? Porque eles não têm apenas um comportamento de partícula, de massa, mas também ele tem um comportamento de ondas, ou seja, eles não se cansam. Eles ficam o tempo todinho ao redor do núcleo do átomo. Então, através do experimento de Bohr, que ele pegou um prisma e passou um feixe de luz e ele viu que aquelas luzes se dividem. Então, ele percebeu que aquela divisão de luz é a mesma coisa. Os elétrons, eles se comportam como partícula e como onda. Ou seja, elas não se cansam de girar ao redor do núcleo. Então, foi juntado a teoria de Bohr depois com a teoria de Rutherford. Mas na frente a gente vai ver isso aí. Então, é o que hoje nós conhecemos através dos átomos, é essa teoria junta, Rutherford e Bohr. Mas Bohr ainda descobriu que os átomos eles têm justamente 7 camadas, que começam com K, L, N, O, P e Q. Ou seja, você imagine vamos imaginar assim que é um térreo de um hotel, em que tem um térreo, a primeiro andar K, segundo L, N, O, P e Q, ou seja, 7 andares acima do térreo. Vamos imaginar que o térreo é o núcleo e que cada andar você vai ter elétrons girando ao redor daquele átomo, daquele núcleo, certo? E que justamente como eu falei, e que se para passar
de um andar para o mais baixo, ele vai liberar energia. Eu acho que é por isso que hoje tem aquela teoria, né? Quanto mais alto é um apartamento, mais caro ele é quando você vai comprar, tá certo? Porque quando você passa para o mais inferior, mais baixo, ele é mais barato. Talvez por causa disso, né? Baseado na teoria atômica de Bohr. Atingiu também a economia. Então, o núcleo ele é formado por cargas positivas. E por que elas não se repelem? Por quê? Então, ainda não foi possível ainda descobrir isso aí. Aí veio a descoberta do nêutron. O próprio nome já diz, o nêutron, ele não tem carga, ele é neutro. Ele serve para quê? Ele serve para isolar o próton do outro próton. É como se existisse uma parede, é como se existisse uma borracha em que deixasse que os prótons ficassem próximos. Sem que se tocar, porque se tocar, eles vão se repelir. Porque carga positiva com positiva, eles se repelem, eles não ficam juntos. Então a importância do nêutron está aí. A importância do nêutron está justamente nessa, impedir que eles se afastem. Ele está isolando. A gente vai perceber também que a maior massa do átomo está no núcleo, que é justamente o maior peso do átomo está no núcleo, que são justamente os prótons e os nêutrons, e que os elétrons eles têm eles têm massa praticamente desprezível em relação ao próton e ao nêutron, tá bom? Gostaria de agradecer também hoje o intérprete Célio, que está aqui me ajudando, tá certo? A Ana, que está na transmissão, obrigado aí. Se não fosse eles, eu não estaria aqui transmitindo para vocês, dando essas informações. Não deixe de estudar, não deixe de reler para você tirar suas dúvidas. E podem mandar para a gente, tá certo? Que a gente vai através do Conecta Aí, tá bom? Então você baixa o Conecta Aí que você consegue assistir às aulas. Aí veio a ideia de Summerfield. Summerfield, ele através do modelo, ele acrescentou ainda mais o que? Os subníveis, que é o S, P, D e F. Eu não falei nos andares. Vamos imaginar que os subníveis são justamente os quartos desses andares. O S ele tem apenas um quarto. O D tem 3 quartos. Desculpa, o S tem um quarto, o P tem 3, o D tem 5 e o F tem 7 quartos. Então, cada andar, cada camada, ela vai ter os subníveis, tá certo? Aí vem um diagrama de Linus Pauling, que a gente vai ver mais na frente, posteriormente. Então, você percebe aí o cloro, em que você tem a primeira camada, a segunda e a terceira. E que você vê os elétrons aí nessa distribuição, certo? Cada camada é chamada de nível, ou o nível do átomo, em que você vai ter justamente os subníveis. E a última camada é chamada de camada de valência, que nesse caso é a terceira camada, KLM. Ou seja, a camada M é a camada de valência. É justamente a camada, voltando, que vai fazer com que esse átomo se ligue a outro. Então vai justamente essa interação aí que vai ter importância para que ele tenha o envolvimento com outro átomo que se junte para formar as moléculas. Então o modelo atômico atual, ele parte do princípio de quê? Da dualidade da matéria, ou seja, que tudo que existe, ela tem um comportamento, tem uma massa, mas ao mesmo tempo também tem um comportamento de partícula, de onda. Então ela tem massa, mas também tem comportamento de onda, certo? E outro princípio também da incerteza. Que princípio da incerteza é esse? Que não tem como você dizer com certeza onde está o elétron naquele momento. Hoje em dia, a gente não sabe. A gente sabe que coloca-se uma mancha assim ao redor do núcleo e tem noção que ali, sabe-se que ali estão os elétrons, mas não sabemos dizer onde está aquele elétron, onde realmente está aquele elétron. Não tem como a gente falar. Que é justamente o quê? O da incerteza. A gente não tem como. Esses dois princípios eles têm que ser respeitados. É tanto da dualidade da matéria, porque ela tem massa, mas também tem comportamento de onda e também da incerteza, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Gostaria de mandar um abraço para todos vocês. Mandar um abraço também para Ronaldo Valentim também, que está aí assistindo, e para todo mundo da minha escola. Muito obrigado e até a próxima. Tá bom?